Eu mal tinha chegado em Urubici e já derrubei a moto. Sim, na frente do mercado, parada. Mas sabe o que salvou minha moto e talvez possa salvar a sua também? Nesse vídeo eu vou te mostrar como foi nossa ida para o primeiro Urubici Moto Festival, a estrada de terra com paisagens surreais, o camping, o evento e o erro bobo que poderia ter saído bem caro. As motos já estavam abastecidas e carregadas. Sempre deixamos tudo pronto na noite anterior. O Paulo na casa dele e eu na minha. Nós saímos cedo, como de costume, mas na luz do dia. Assim, não pegamos, na cidade, o trânsito das pessoas que vão para as escolas ou empresas. Quando saímos, só para variar, aqui no Planalto Norte, especificamente em São Bento do Sul, Santa Catarina, tinha bastante neblina. Então não filmei a saída, mas depois o tempo abriu e o dia estava bem ensolarado e bonito. O dia era 14 de fevereiro de 2025, uma sexta-feira. Sempre que possível, gostamos de sair na quinta ou na sexta-feira. Assim, na primeira noite de camping, dependendo do destino, normalmente conseguimos ficar quase sozinhos. Só nós e a natureza. É a melhor parte. Montar tudo com calma, aproveitar o silêncio antes do movimento do fim de semana. Nesse dia, rodaríamos então um total de aproximadamente 420 km até o camping em Urubici. Tchauzinho pra câmera. Parada para abastecer, tomar um café almoço e seguir rumo ao Urubici, sem pressa, curtindo. O caminho tradicional, fugindo da BR-101, que é o que sempre fazemos, seria ir de São Bento do Sul, sentido Mafra, Lages, pegar a BR-282, a SC-110 e chegar em Urubici. Mas, como de costume, nós geralmente escolhemos no roteiro algum trecho com rota alternativa, fora das estradas tradicionais e asfaltadas. Dessa vez não foi diferente. Então saímos de São Bento do Sul, fomos sentido Mafra, Lages e aí pegamos sentido Painel, Urupema e fomos por Rio Rufino, pela estrada de terra, a 33 quilômetros de Urubici. É uma estrada de terra que já conhecíamos, mas que gostamos de passar, ao menos para sair do óbvio. Do contrário, precisaria dar uma volta pela BR-282 e SC-110, totalizando 73 quilômetros. Para passeio de moto é uma estrada bem gostosa e cheia de curvas, mas para o dia a dia, percorrer metade do caminho é sempre melhor, né? Eu sempre digo que, de moto, quanto mais longe, melhor. O visual que pegamos ali é sempre impressionante. As paisagens passam ao lado, em movimento, com o vento no rosto, não tem preço. É aquela sensação de liberdade com a natureza te envolvendo por todos os lados. Só quem anda de moto entende. Não sei você, mas eu, particularmente, acho que um céu com nuvens acaba sendo muito mais bonito e cinematográfico do que um céu totalmente azul. Eu já passei diversas vezes por ali e não me canso de ficar curtindo e admirando essas paisagens.
No motociclismo, ou em qualquer viagem, não é só sobre o destino, é sobre o caminho também. Esse trecho normalmente tem estrada bem boa e transitável, sem perrengues. Um visual muito gostoso, verde e cheio de fazendas, plantações e pinheiros. São Bento do Sul também é cercada por pinheiros, mas, não sei porquê, os de Urubici sempre parecem especiais. Talvez seja só uma desculpa para voltar. Ou talvez a gente se acostume demais com aquilo que você vê todos os dias. Curioso é que amigos nossos dizem que, quando vêm para São Bento do Sul, por causa dos pinheiros, sentem como se estivessem chegando em Urubici. Vai dizer que olhando para um lugar assim não dá vontade de morar. Se tiver Wi-Fi ainda, tô dentro. Dessa vez não paramos, quem sabe na próxima, pois essas igrejinhas do interior são puro charme. Essas fazendas, esse verde, esses pinheiros, essa paisagem, tem como não amar? Por ali, chegando a Urubici, estão mexendo na estrada, preparando a estrada para receber asfalto. Então, dependendo da época que você passar, pode estar bem ruim, com pedras bem brutas. Mas tão logo estará tudo asfaltado, facilitando o acesso de Rio Rufino a Urubici, por um trecho bem mais perto, de apenas 33 quilômetros. E chegamos em Urubici! Mas o que era para ser só mais um fim de semana de moto, virou também um alerta importante para quem viaja equipado. E aí aconteceu. Coisa boba. Entrada de mercado, desatenção, a moto inclinou e não deu tempo. É nessas horas que você descobre se o seu equipamento realmente presta. Freada mal calculada, o meio-fio era rebaixado, mas mais alto do que eu parecia, a moto deu um leve tranco e foi o suficiente. Caiu. Ainda bem que minha moto está sempre equipada com protetor de motor e carenagens. E eu uso os da Endurance Protetores. Não sou patrocinada, mas indico porque funciona. Encaixe firme, estrutura robusta e proteção real. Se não estivessem ali, provavelmente o prejuízo teria acontecido. Porque a verdade é simples. Às vezes, é numa queda parada que o estrago acontece. Um risco no motor, uma carenagem trincada e o que parecia pequeno vira dor no bolso. Confesso que sempre que vejo uma moto sem protetor, principalmente Big Trail que roda em estradas de terra, eu estranho. A chance de um imprevisto é real e equipamento, para mim, não é estética, é proteção. Eu usava protetor até quando pilotava uma Bandit, rodando praticamente só no asfalto. Imagina numa trail, que encara terra e irregularidade com muita frequência.
E esse tombo também serve de aprendizado. Proteção na moto não é detalhe. Às vezes, uma peça simples pode evitar um guincho, ou até que a viagem termine no meio das férias. Você já imaginou estar viajando, ou até fora do país, derrubar a moto por bobeira e precisar correr atrás da oficina? Na minha viagem pela Patagônia Argentina, por exemplo, eu pensava muito nisso. E eu mostrei bastante dessa experiência aqui no canal. Quando você está longe de casa, qualquer detalhe pode virar um problemão. Um protetor desses pode evitar muito mais do que um prejuízo financeiro, porque quem viaja sabe. O maior prejuízo não é o dinheiro, é perder a experiência e o tempo também. Tem coisa que protege muito mais do que a moto. Depois do pequeno susto, fizemos algumas compras e seguimos para o camping. O camping que escolhemos foi o Camping Pedra Vermelha. É um camping muito legal. Esse camping eu super recomendo. É muito organizado, limpo, tem estrutura para receber motorhome, os banheiros são limpos e organizados. E, na época, não imaginei que viraria vídeo no YouTube. Será que um dia eu vou me acostumar a pensar nisso? Então segue um vídeo feito para a família, que mostra um pouco do camping e sua estrutura. Hi, how's my hair? Então, chegamos no camping. Olha que lugar lindo. Gostoso, parece Campo Alegre, assim. Então, os proprietários moram lá naquela casa. E ali tem uma área de festas, fechaduras eletrônicas para entrar no banheiro, para ir para a área de festa, tipo cozinha. Lá em cima tem mais uma cozinha comunitária. Dali tem umas cabaninhas para alugar. E cá estamos, vamos montar nossa barraca ali mais ou menos. Bem legal. Consegui comprar um terreno hoje. Já a entrada do Urubici, na frente do mercado. Motinha deu uma deitadinha para descansar. Mas não aconteceu nada, né? Que legal. Estamos só nós aqui hoje. Vamos montar o acampamento aqui. Amanhã o café da manhã vai ser aqui, ó. Aí à noite talvez a gente vai sair pra comer alguma coisa por aí. Porque hoje ainda dá, né? Amanhã vai com muito voltado. Aí a gente vai amanhã, o evento começa às 10 da manhã. Até não sei que horas da noite. Na época, pagamos R$ 45 por pessoa por noite, fevereiro de 2025. E se você está pensando em comprar uma barraca para viajar de moto, eu também tenho um vídeo explicando o que eu levo em consideração na hora de escolher, principalmente espaço, peso e impermeabilidade. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre equipamentos de camping e o que eu levo nas viagens de moto. Se você está começando a acampar, vale a pena assistir depois. O casal de anfitriões é muito simpático e nos contou que também gosta de sair, curtir e viajar. Então, eles realmente sabem do que um campista precisa. Não é muito, é o básico, mas no capricho. Com certeza nesse camping eu voltaria e indico. O acesso até o camping é estrada de terra, mas é estrada boa. No dia seguinte, desmontamos o acampamento e seguimos em direção à pousada que tínhamos reservado para aquela noite. E claro, aproveitamos mais uma vez a estradinha de terra que leva até o camping. Uma estrada simples, mas muito gostosa de rodar, cheia de verde, paisagens bonitas e aquele clima tranquilo de serra. Aquela sensação de prazer e liberdade na estrada. Mesmo já estando no destino, ainda assim é possível sempre curtir essas paisagens. Urubici é realmente mágico. Qualquer estrada que você pegue, você sempre vai poder curtir e contemplar. Mas antes, uma passadinha no evento do primeiro Urubici Moto Festival. Não entramos, mas pudemos ver já diversos motociclistas se encontrando ali, próximo da entrada, para curtir o evento. Nós decidimos que iríamos acampar a primeira noite, curtir o camping e só iríamos para esse evento na segunda noite, de sábado para domingo, pela logística, proximidade e também segurança caso voltássemos tarde. Viajar de moto também é estratégia. Pegamos uma pousada próxima do evento. O evento fica bem no pórtico do Urubici. Ali ao redor não tem nada bem próximo, mas a nossa pousada era uma das mais próximas, 3 quilômetros dali.
A gente encontra motociclista o tempo todo. E então, bora pro evento! Twilight echoes boom. Sons of war bear hopes flag high. March to fire, never shy. Battle drums pound in our hearts. Charge into fray, leave fear apart. Bullets rain, yet we stand strong. Glory, fight till dawn. A battlefield where legends birth. Never back down, never earth. Blood stains ground, but we won't yield. Against odds, rise, claim our field. Wind blows, fierce through silent night. Grip weapons tight. Face cometh wide. Our destinies stand as one. Olha, e digo que para ser o primeiro evento deles, pelo tamanho do evento e do público que atraiu, eu digo que a organização foi muito boa e eficiente. Tudo muito limpo, organizado, a entrada para as motos não teve filas, foi bem legal mesmo. Recomendo e pretendo ir em todos os próximos. E convenhamos, um evento grande, cheio de motos e motociclistas já é incrível por natureza. Se ainda for bem organizado e em Urubici, aí realmente fica difícil não querer voltar, né? Breath across the sand. Across the sand. Passeamos, vimos muitas motos tradicionais e diferenciadas, encontramos alguns conhecidos, curtimos um pouco dos shows. Breath across the sand. Como você pode ver, tem moto de todo tipo por aqui. Trail, Big Trail, Custom, Touring, esportiva, até triciclo. É muito legal ver toda essa diversidade reunida no mesmo lugar. Cada moto com seu estilo, sua história, seu jeito de rodar.
E dá até curiosidade de pensar. Quantos quilômetros de estrada já passaram por todas essas motos juntas? Breath across the sand. God knows I'm falling in love. It's strange, but it's true. Yeah, I can't get over it, love me like I do. Whoa, sweet time. Aí resolvemos sair, curtir o centro de Urubici e comer alguma coisa. Ah, no evento tem bebidas e comida, mas nós queríamos rodar pela cidade um pouco, por isso que saímos de lá. Voltaríamos depois. Então, resolvemos experimentar o container do alemão. As recomendações do Google eram boas. Aliás, isso é uma dica. Nós sempre olhamos as recomendações do Google. Sei que às vezes as pessoas podem divergir nos gostos, sabores e tal, mas já dá para ter uma ideia do lugar, da comida, dos preços. Se tiver muita reclamação, dependendo do conteúdo da reclamação, a gente prefere nem arriscar. Pois então, que lugar legal! Um lugar simples, mas muito gostoso. Aliás, tinha vários motociclistas por lá. Pedimos um lanche para cada um, estava realmente muito gostoso. Lanches super bem servidos e com ingredientes frescos. Valeu a pena. E o preço era justo, ao nosso ver. Sem exploração de turistas. Valorizo muito isso em viagem. Lugar gostoso, comida boa, preço justo. Só que, enquanto ainda estávamos na lanchonete, começou a chover. E foi daquelas chuvas de verão pesadas, que em minutos já deixa tudo encharcado. E sem previsão de trégua. Decidimos esperar. Tínhamos roupa de chuva, mas confesso, sempre bate uma preguiça de vestir tudo aquilo. E naquele caso, era simples. Ou se molhava, ou se molhava. O Paulo ainda deu uma capa de chuva descartável que tinha de reserva para um casal de motociclistas que estava ali desprevenido. Isso é irmandade motociclista. E com a chuva daquele jeito, decidimos não voltar para o evento. A maior parte da estrutura é ao ar livre. E a graça é justamente aproveitar isso. Foi uma pena, principalmente pensando em quem talvez tivesse se programado para ir só à noite, ou estivesse chegando na cidade no fim do dia. Mas viajar também é isso, adaptar os planos conforme o clima. E aí, bora para hospedagem. Essas chuvas de verão, quando vêm fortes, molha mesmo. Então é isso, mais uma aventura vivida do jeito que a estrada gosta, sem roteiro perfeito, mas cheia de momentos reais. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se você curtiu, comenta aqui embaixo e me conta. Você já foi no Moto Festival de Urubici ou tem vontade de conhecer? Nos vemos na próxima estrada!